Olá, eu sou Samuel Franco, sou professor da FATEC Sorocaba e coordenador do curso superior de tecnologia em manufatura avançada. Nós estamos aqui para dar início às atividades do 9º workshop em manufatura avançada. Junto conosco, temos o diretor da FATEC Sorocaba, professor Adilson, vice-diretor da FATEC Sorocaba, professor Ricardo, a qual irá nos abrilhantar na abertura desse evento. Professor Adilson. Olá, professor Samuel, olá a todos aí. Agradeço aí o convite para poder participar desse bate-papo, né, sobre o workshop, né, o 9º workshop de manufatura avançada. É com muita alegria da gente poder participar, né, todos os eventos, todo semestre. A gente está participando também, dando um alô e prestigiando, né, que isso é o mais importante. Durante esse período, agora nós estamos tendo a Semana de Tecnologia. Lembrando, né, que a FATEC é a faculdade de tecnologia mais tradicional do país, né? É a primeira no estado de São Paulo e já tem 54 anos, né? Além dos nossos 13 cursos, né, que hoje temos, inclusive com 2 da AMS, né, com o Fernando Prestes, e também um curso EAD, que é gestão empresarial. É muito legal a gente acompanhar a evolução dos alunos, né? A gente está vendo até mesmo pelo workshop, né? O pessoal que já se formou, né, no curso, um bate-papo que a gente tem com alguns ainda, e a gente vê a evolução dos alunos que estão no curso, né, o desenvolvimento. E é legal estar participando e fico à disposição aí para conversar. Então, mais uma vez, sucesso aí no workshop. Agradecemos a sua fala, a presença, suas atividades devem ser bastante com o horário, né, bem apertados, e teve a possibilidade de estar aqui junto conosco hoje. Isso é muito interessante. Você sabe, Samuel, que é importante a gente comentar isso, porque muitas vezes a gente não fica tão próximo dos alunos, né, das aulas, porque a área da direção acaba tendo muita parte burocrática da coisa, né, para funcionar. E muitas vezes precisa da intervenção da gente. E aí, esse momento é o mais legal, né? A gente vê realmente as atividades dos alunos, o que eles desenvolveram, o quanto está sendo importante essa questão da gente verificar a evolução do aluno. Porque a FATEC só existe exatamente por conta dos alunos, né? E o sucesso desses alunos será o nosso sucesso também daqui para frente, mais 54 anos, né? Opa, então significa que nós já temos 54 anos aí de história. Novinho, bom. né? Novinho, muito bom. Contamos também com a participação, né, do vice-diretor, professor Ricardo, também professor do curso de manufatura avançada na língua inglesa, e também é presidente do Conselho, né, de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, agradecemos aí pela sua presença em estar também, né, no início aí deste evento. Eu que agradeço, Samuel. Agradeço o convite. É bom você ter lembrado que eu sou, né, professor da casa e professor do curso de manufatura avançada. E queria deixar aqui minha saudação a todos os alunos, né? Eu acho que é importante o que o professor Adilson falou. Nós temos uma história bonita, uma história de 53 anos, né? 54 anos. E também nós temos os olhos para o futuro, né? Temos uma história de passado que nos dá esse estofo, que nos dá essa erudição, conhecimento, mas sempre com olhos para o futuro, né? E falar para os alunos que eles aproveitem muito essas oportunidades, os workshops que acontecem no próprio curso, nos outros cursos da instituição. São quantos, professor? 12 cursos, 13 né? cursos. 13 cursos, contando com o curso em EAD e as AMS que nós temos aqui. Que tudo isso seja aproveitado, que seja aproveitada, já puxando a sardinha para o meu lado, né? A questão da internacionalização. A maior parte dos nossos cursos tem inglês, do primeiro ao último semestre aqui na instituição, e a gente trabalha fortemente para que o aluno participe de todos os editais do Centro Paulo Souza que oferecem oportunidade de internacionalização, né? Que o aluno vai para fora do país, fica lá um mês estudando línguas, estudando algo relacionado ao curso,
né? E falando em olhos para o futuro, também gostaria de falar um pouquinho a respeito do novo curso que teremos aqui, que é o curso de manutenção de aeronaves, né? Estamos trabalhando fortemente, juntamente com a comunidade interna, externa, Prefeitura de Sorocaba, né? Todos os interessados em promover aí mão de obra qualificada para essa área, né, da nossa APL, né, nosso arranjo produtivo local, que está necessitando muito, que são pessoas com proficiência em manutenção de aeronaves. Estamos trabalhando para isso e, se Deus quiser, ano de 2025 nós estaremos aí com a aprovação também da ANAC para o funcionamento desse novo curso. Contamos com vocês, com a divulgação de todos, para mais essa nova empreitada que nós estamos enfrentando aí. Ok, professor. Então significa que nós vamos ter um espaço no hangar de Sorocaba, Sim, no aeroporto lá de sim, Sorocaba, que também foi considerado como internacional, é isso? Conta algo para exatamente. nós. Com tudo isso, com a internacionalização, né, dos aeroportos, ainda a gente conseguiu, junto ao setor público aqui em Sorocaba, a prefeitura, Vereador Ítalo, né? hã? Vereador Ítalo, que Sim, o sempre está nos vereador ajudando Ítalo, aqui. que nos ajudou bastante também, né, e o próprio prefeito, na aquisição desse hangar. É um espaço onde os alunos poderão fazer as aulas práticas, né? Alguns laboratórios, não só os laboratórios aqui, que serão muitos adaptados para atender esses alunos, mas a prática, né, com aeronaves e tudo mais, vai poder ser ali, do lado das grandes empresas que já estão lá trabalhando também, com olhos nos nossos alunos, os futuros profissionais. Excelente, professor. Agradecemos aí a sua participação, né? E eu que E estarmos agradeço. junto conosco, mas, professor Adilson, é só o hangar que vai ter lá? Não, E o não. espaço é vazio lá dentro? Como que Não, é? O que vai ter lá dentro? conseguimos uma emenda parlamentar junto ao deputado Guto Zacarias também, para comprar mais equipamentos, ferramentas, né? E já está sendo providenciado. E também teremos uma aeronave que vem do Guarujá, da ITEC Guarujá, está vindo para cá. É uma aeronave, né? Uma Cherokee, que vem para cá, para a gente começar, né? Dar o start, né? E a gente já está vendo outras aeronaves, né? Porque, quer queira ou não, a gente vai ter que pôr a mão na massa e com certeza vai ter o sucesso exatamente isso. E lógico que as empresas lá do aeroporto já vêm conversando conosco também, com uma condição de dar parceria, inclusive aqui da região, né? Não só Sorocaba, mas as próprias cidades aqui ao redor vindo que interessantes, estão interessados também na questão da participação no curso, né? Então vai ser bem legal. E de novo levando o nome da FATEC, né? Com a qualidade de todos os cursos que a gente sempre está colocando no mercado, com a formação dos nossos mais de 11 mil tecnólogos, né? Aproveitar que dia 6 de outubro, né? Foi o dia do tecnólogo, né? Então 11 mil tecnólogos só FATEC Sorocaba. Lembrando que nós já temos 78 FATECs no estado de São Paulo todo. Então, ou seja, tem muitos tecnólogos aí, principalmente com qualidade. Muito bem. Sempre preocupados aí com uma formação estratégica, né? Que ele conheça aquilo que ele está fazendo, coloque a mão na massa, conheça o operacional, mas não esquecendo que nós formamos nível superior, né? Nossos tecnólogos saem aqui abraçando todo o operacional, mas com pensamento, com cabeça, com todo o aporte que nós temos das disciplinas, né, de gestão, disciplinas de línguas, para que ele trabalhe em nível estratégico. Isso é importante a gente frisar. E esse é o segredo do nosso sucesso. Opa, Né? muito bem. O professor já tinha comentado sobre internacionalização. Agora ele frisou novamente sobre as disciplinas de línguas, né? Comentou que nós temos curso aí, igual Manufatura Avançada, que tem nos 6 semestres. Mas esses alunos, eles conseguem fazer como que chama lá? Não, antes lá, um teste lá para a gente ter uma... Sim, Como sim. que é o nome do teste lá, professor? Língua estrangeira e língua portuguesa, ela é tão levada, né, a sério e com muita dedicação aqui na nossa instituição,
que o aluno, quando entra, ele faz um teste para nós sabermos o nível que ele trouxe para cá e um teste de saída também, para ver qual nível ele está saindo, em que nível ele está saindo, o que ele atingiu, para a gente sempre estar reformulando as questões do ensino de língua para cada curso, né? Analisando as necessidades de cada curso. E o Centro Paula Souza, ele também dá um exame que custa caro, né? Mas que para nós aqui é gratuito, que é o exame do TOEIC, né? Então, o aluno da FATEC de Sorocaba, ele não paga por esse exame. É um exame que ele leva a nota para o seu currículo. Essa nota diz um pouco a respeito do nível de domínio que ele tem da língua estrangeira, para ele também galgar cargos diferenciados de uma empresa. Por isso que eu falo, né, essa questão da gente formar nível operacional e estratégico também, né? O nosso aluno ele está preparado para a gestão, preparado para trabalhar, né, com olhos em tudo dentro de uma empresa, né? Muito além do operacional. Ok. Então, nós verificamos que o nosso workshop, nono workshop, em manufatura avançada, temos aí boas notícias do que nós já realizamos nesses 54 anos e o planejamento de como está sendo para o nosso futuro. O workshop de manufatura avançada, finalidade principal é de demonstrar os trabalhos realizados por nossos alunos dentro das disciplinas do curso e também a necessidade do mercado, como esses alunos vão integrar os seus conhecimentos. O curso de manufatura avançada, ele foi montado para atender às exigências da quarta revolução industrial. Então, ele foi montado com uma metodologia por competência, aonde os alunos então vão trabalhar, estudar, pesquisar e o principal, através da sua competência, ele precisa demonstrar, além do conhecimento, além da habilidade, toda a sua atitude, com metodologias ativas nas suas aulas, nas disciplinas. Então, muitas delas com aulas invertidas, ou seja, o aluno primeiro, ele vai estudar, vai procurar as informações e depois, então, vem para uma troca de ideias e o complemento dessas informações junto com os alunos. E o principal é o desenvolvimento de projetos, metodologia de ensino por projetos. Então, neste workshop, vocês vão aí, nas próximas eventos, nos próximos módulos, vocês vão, então, observar os professores apresentando os trabalhos realizados pelos alunos, os próprios alunos apresentando as atividades realizadas e também terão a participação aí da interação da indústria. Teremos aí a fala, o bate-papo, igual nós estamos aqui hoje, muito importante, com as indústrias, onde eles vão apresentar, então, os novos modelos, como que estão sendo realizados. E também tem os nossos alunos que já estão realizando estágio, então eles vão fazer a apresentação de qual a sua perspectiva em relação ao curso, o que esse curso está auxiliando na realização do estágio, e também temos visitas técnicas, os nossos alunos, certo, senhor diretor? Certo, senhor vice? A gente vai até a indústria, observa o que está lá acontecendo, para aliar, então, os conhecimentos junto com a teoria. Então, vamos ter também nesse workshop o depoimento dos alunos em relação à sua atuação nessas atividades. Então, nós convidamos a todos que venham a participar junto conosco até o fim desse workshop. Ele ficará gravado no YouTube, e nós conseguimos, então, observar a FATEC Sorocaba, o porte da FATEC Sorocaba, e que sempre
ela esteve presente na sociedade, visualizando qual é a necessidade da indústria, qual é a necessidade do mercado, qual é a necessidade de pesquisa, para que venhamos, então, a montar o futuro. Não é isso, senhor? Então, contamos aí com a presença de vocês e, novamente, agradecemos a presença da direção aqui, junto conosco, nesse evento. Sucesso a todos e um bom evento. Olá, estamos aqui com os alunos do curso de Manufatura Avançada, o Kaique, a Giovana e o Estevão. E eu soube que você, Kaique, fez uma visita à empresa ZF recentemente. E eu queria saber o que você tem para contar para a gente, o que você viu de interessante lá, que você percebeu que agregou ao curso, certo, o que gerou de expectativa com relação ao curso. Assim, a expectativa de estar na ZF era algo muito alto, mas eu acredito que superou completamente tanto a minha quanto a expectativa dos colegas que estavam juntos, principalmente pelo fator segurança lá dentro. Toda a questão da demarcação no chão, onde você tem que andar, no maquinário também é tudo muito visual, para você realmente não põe a mão aqui ou então feche a máquina na hora de utilizar. É tudo muito bem pautado, essa questão da segurança. Das normas, né? Exatamente. E além disso, o nosso foco principal lá foi a célula que possuía 13 máquinas. Dentre essas possuíam, se não me engano, 2 ou 3 braços articulados e que ela era completamente automática. Ela mesma fazia toda a questão de pegar as peças, levar. Se não me engano, era uma criação de um eixo, já acoplando com as engrenagens através da dilatação térmica. Então, eles colocavam a engrenagem aquecida junto a um eixo resfriado e quando dava esse choque, elas davam uma pressão e aí, só para trocar o eixo inteiro de novo. Bacana. E assim, dentro do nosso curso é muito abordado essa questão de materiais e também envolve muito essa questão de diferenciar o processo. Porque se não houvesse a dilatação térmica, não seria possível o acoplamento deles com o ajuste com interferência. Ou seja, o comportamento do material proporciona essa resposta, digamos assim. Sim. Também, a outra questão da segurança, jogando mais nessa célula, ela é toda feita em uma grade, ela possui todo um sistema de segurança, na qual se tiver com um cadeado, você não tem a permissão de ligar a máquina para funcionar, porque significa que tem alguém dentro lá da célula fazendo a manutenção de algo ou conferindo alguma coisa, e ela não permite você ligar. E, além disso, ela tem um sensor bem na entrada da célula, na qual se ele captar que teve algum movimento ali, ele desliga tudo, para justamente evitar os acidentes. Perfeito. E, para fechar, você acredita que o que você viu lá na empresa reflete o que você aprende? Ou seja, aqui no curso de Manufatura Avançada, você conseguiu vislumbrar dentro dessa empresa áreas de aplicação, de vivência, onde os alunos podem atuar? Completamente. Tanto na parte administrativa, que nós demos uma passadinha bem rápida, quanto ali no operacional mesmo. Tem toda a parte de desenho técnico, na qual a gente sempre bate na tecla, toda a questão de modelagem também. E claro que, como tecnólogos, nós não chegaríamos a fazer uma engenharia do produto, mas tendo esse conhecimento, a gente consegue auxiliar bastante na questão dos processos. Então, acredito que nós, nesse curso, teríamos uma aplicabilidade muito grande nessa área da indústria. Perfeito. Muito obrigada, Kaique. E eu queria perguntar a vocês dois, vocês estão na empresa Mantec, correto? Os dois fazem estágio lá. E em que área específica vocês atuam na empresa, estagiam na empresa? Em literatura técnica, a gente descreve toda a parte de funcionamento de maquinários agrícolas. Mas lá a gente faz serviço separado. No meu caso, mexo mais com parte mecânica, descrevo mais parte mecânica. E a Gi, depois ela vai falar, mas ela descreve mais parte elétrica, ela é mais especialista nisso.
Ultimamente eu fui aqui para o interior, em Piracicaba com a empresa, para ver a montagem de umas máquinas de spray, das pulverizadoras novas que a Case e a New Holland está lançando. E a gente vê toda a parte de elementos de máquina que a gente estuda aqui na faculdade, se encaixa lá. Então, conforme a gente vai lembrando do estudo, vai vendo as máquinas e vai denotando na literatura. Perfeito. Então a gente vê uma interdisciplinaridade e a gente vê o que o curso pode oferecer aí de, vamos dizer assim, de conhecimento prévio para que você possa aplicar lá no seu estágio. Você vai aprendendo e aplicando, né? Sim, é muito interessante como a gente consegue linkar todos os processos que a gente faz lá na empresa com as coisas que a gente vem aprendendo no decorrer do curso. Então, a gente faz literatura técnica, então muitas vezes a gente descreve um processo de uma manutenção, por exemplo, e coisas que a gente acaba vendo bastante nas matérias de elétrica, de mecânica. Então, você consegue realmente ter essa visão ampla de como funciona o processo de verdade e sai da teoria do curso. Então, é muito legal. Perfeito, vocês conseguem ver isso na prática, acho que tanto com a visita técnica quanto no estágio, né, vocês conseguem ver tudo que vocês recebem de informação na sala de aula, nos laboratórios, ali na prática, no dia a dia. Então, acho que eu posso dizer que o curso, né, de manufatura avançada é um curso, mas inúmeras possibilidades. Sim, correto? Exatamente. Então é isso, obrigada pessoal, e agradecemos também a empresa Mantec e a ZF pelas oportunidades. Obrigada. Bom dia, pessoal. Estamos no 9º Workshop de Manufatura Avançada. Hoje temos a presença ilustre do Marcos, da Lincoln, um tecnólogo em automação, que está participando conosco na Semana da Tecnologia, apresentando o robô colaborativo, as aplicações do robô colaborativo, o comparativo do robô industrial com o comparativo, né? Então, nesse momento, a gente vai aproveitar o conhecimento e a expertise do Marcos para nos trazer informações relevantes acerca das aplicações do Cobalt, que é o robô colaborativo na soldagem. Marcos, obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco, né? É um prazer. Conhecemos a Lincoln de longa data e, nesse momento, aproveitar a sua presença. Gostaria de iniciar esse nosso bate-papo perguntando o que você considera de maior relevância quando você fala do Cobalt, quando você apresenta o Cobalt, quais são os aspectos assim, de maior destaque, maior relevância? Olá, professor. Obrigado pelo convite. Bem animado em poder participar, né, em poder fazer parte disso tudo. Bom, o que a gente percebe muito na indústria, além da carência do soldador, né, no processo de soldagem, mas em contrapartida também essa solução ela nos traz algum benefício, principalmente em ergonomia. Então existem alguns processos de soldagem, principalmente ali na caldeiraria, que o esforço é muito excessivo do soldador. Então, de maneira geral, isso acaba afastando ali aquela curiosidade, o interesse no processo de soldagem, né? Além da temperatura, o aporte térmico ser algo muito, muito excessivo também, né? A posição de ergonomia não facilita ali a captar novos profissionais. Então, o robô colaborativo ele traz essa proposta de não substituir o soldador, mas sim de tirar da mão dele a tocha e passar para o braço programado, né? Para que o soldador possa assistir o equipamento e consiga ter um melhor desempenho, melhor produtividade, melhor, vamos dizer, qualidade de vida também, né? Certo, perfeito. E também as aplicações do Cobalt você falou da indústria da caldeiraria pesada, caldeiraria leve. Gostaria que você mencionasse algum exemplo real de aplicação em caldeiraria. Eu trabalhei muito tempo em caldeiraria e sempre visualizei o desafio, né, de trazer uma automação, de trazer um robô para a caldeiraria. E o Cobalt está permitindo isso. Você podia comentar uma aplicação Claro. em caldeiraria? Claro. Bom, em caldeiraria normalmente não são peças seriadas, né? São peças ali que demandam ali um certo trabalho para aquela demanda e uma nova peça, uma outra demanda, um novo trabalho, né? Então, quando nós falamos aí de um projeto especial, uma robótica industrial, eu tenho algumas dificuldades aí, principalmente em termos de programação, reprogramação. O usuário ele depende de uma certa qualificação para conseguir manter esse processo produtivo, né?
E sempre que entra uma peça nova é um novo desafio. Então eu gasto muito tempo ali em reprogramando, ensinando todo o percurso do equipamento, né? Já com o robô colaborativo, a proposta de manipular, operar e programar o equipamento é muito mais simplificada comparada com o industrial. Então eu consigo, de uma maneira muito mais simples, né, tirar da mão do soldador a tocha e transferir para o manipulador e o próprio soldador conseguir operar o equipamento, né, e ter ali um bom desenvolvimento. E aí tem uma outra contrapartida também, que hoje os processos de soldagem estão evoluindo, né, assim como consumíveis, máquinas. E então, com o Cobot, eu consigo usar as eficiências que tem no mercado em relação ao consumo de máquinas e ter um melhor desempenho, uma maior velocidade de soldagem, com uma maior qualidade, com maior ciclo de repetição, né? Então, no setor de caldeiraria, o Cobot ele vem sendo uma boa aplicação, justamente pelo trabalho, ser um trabalho num ambiente bem agressivo, né? Comparando então com o industrial, a facilidade de operar e manipular o equipamento, sem falar no espaço físico, no layout, né? Dependendo ali do nível da caldeiraria do porte, eu demando uma solução com um layout bem extenso para adequar os produtos. O Cobot, a nossa proposta, é uma proposta móvel. Então, eu consigo levar o equipamento até a demanda. Então, isso traz também autonomia e praticidade. Em relação à programação que você menciona, né, a gente sempre pensa no conhecimento de quem vai desenvolver o programa, de quem vai manipular o robô. E muitas vezes alguém conhece bastante de solda, mas não conhece programação. Outro conhece programação, mas não conhece dos processos de soldagem. E me parece que a proposta do Cobot consegue suprir esse gap e facilitar os dois lados, né? Os dois lados de processo, né? De parâmetros, soldagem, a escolha do equipamento, do processo e a questão da programação, facilidade da programação. Comenta um pouco para a gente desses dois aspectos aí da interface, né? Entre programação e conhecimento de soldagem na visão do Cobot. Claro, é uma excelente pergunta, né? Nós vemos muito no mercado aí a demanda sobre esse profissional que conheça do robô e conheça de soldagem, ela é muito alta. Só que o nível de formação ainda é pequeno, né? Então, hoje é muito difícil você conseguir capacitar um profissional para que ele consiga conhecer muito bem o equipamento, os seus recursos e também o processo de solda. Então, hoje, com um robô convencional, eu demando uma certa qualificação, eu demando um investimento alto, um tempo de adaptação, e isso falando só de recursos que o equipamento tem. Para depois eu migrar esse mesmo profissional para os recursos de soldagem, né? Também formar, capacitá-lo para o processo. Então, a gente fala aí de um período de capacitação muito extenso e que a indústria não tem esse tempo, ela precisa do profissional pronto, né? Então, nós, quando trouxemos o robô colaborativo para o mercado, foi justamente para atender também esse público, né? Então, nós temos uma solução aí de programação simplificada. Então, através dessa solução, o usuário do equipamento ele não demanda nenhum conhecimento técnico sobre o equipamento. Por exemplo, durante a programação, eu tenho um auxílio em tempo real, assistindo todo o processo e direcionando quais são os recursos do equipamento que eu preciso usar naquele momento para construir a programação. Então, com esse método, eu consigo fazer com que o soldador ou o usuário final ele consiga ser direcionado com o objetivo principal no processo de soldagem. Então, a gente consegue, a partir desse ponto, ter um maior aporte de treinamentos ou de capacitação sobre o processo de soldagem, tirando ali aquela responsabilidade dele ter que conhecer muito bem do equipamento para depois desenvolvimento do solda. Então, com essa característica da robótica colaborativa no mercado, com algumas soluções que nós apresentamos, a gente conseguiu aí trazer um profissional que não requer tanta qualificação técnica sobre o equipamento robótico, e sim mais voltado para o processo de soldagem. Muito bom. Em relação aos procedimentos de soldagem, né? Nós sabemos que o robô tem programação, você tem uma biblioteca de curvas, né? De processos e procedimentos armazenados na fonte que está fazendo a interface com o robô. E existem procedimentos já otimizados, desenvolvidos para diferentes aplicações em materiais, aço carbono, inoxidável, alumínio, diferentes espessuras, né? Processos semiautomáticos, processo automatizado, né? GMAW, FCAW. Em relação a uma característica de uma determinada empresa que deseje fazer um ajuste
nos parâmetros, né? Você tem a padronização das curvas estabelecidas, mas por alguma razão você precisa aumentar um pouco a velocidade de alimentação de arame, precisa aumentar a velocidade de soldagem, fazer algum ajuste na tensão. Como funciona essa otimização em cada empresa? Quer dizer, existe a possibilidade de a gente entrar lá no programa e fazer otimizações já no nível mais avançado, podemos dizer assim, em termos de trabalho, em termos de aplicação em soldagem? Claro. Bom, o grande mandatório aí é o sistema de soldagem aplicado, né? Existem alguns sistemas de soldagem que são robóticos, são dedicados para aplicações robóticas. O que isso proporciona? Qualquer ajuste ou regulagem de parametrização da fonte eu faço através da interface de controle do robô. Então, eu não tenho acesso diretamente da fonte. Então, eu direciono o usuário que tem ali a certa qualificação. E existem alguns equipamentos também que eles dispõem ali o ajuste de parametrização na fonte, né? Mas eu tenho ali níveis de acessos controlados para que eu possa fazer a edição. Dessa maneira, né, quando eu tenho os ajustes de parametrização diretamente na fonte, eu demando conhecimento sobre os recursos da fonte. A interface do robô, por exemplo, né, ela permite ajuste em tempo real. Então, durante o processo de soldagem, eu posso fazer ajuste de ganho de corrente, de tensão, velocidade de deslocamento de robô, e isso é permitido pela interface. A nossa proposta de robô colaborativo, a gente trouxe um ganho, algo diferente aí do que se vê no mercado, né? Então, pensando na demanda, na demanda de soldadores, né, e a carência aí desses profissionais no mercado, nós temos um recurso que, através da determinação do processo, tipo do arame, o diâmetro do gás e o diâmetro, o sistema busca automaticamente na fonte qual é o melhor método de soldagem para aquele processo. Se é um processo em alumínio, se é aço carbono, se é uma curva sinérgica ou não. Então, o próprio sistema ele toma essa decisão. A fonte entrega para o robô qual é o melhor método de soldagem e também aplica os seus parâmetros. Então, isso em função da espessura do material. Então, ele me cria uma série de programas já pré-definidos, dando a opção através de espessuras. Então, uma vez selecionada a espessura, ele já tem ali toda a sua parametrização. Então, isso assim, é um auxílio para aquele profissional de soldagem que não tem tanta qualificação, não conhece tão bem os recursos da fonte. E, em contrapartida, também tem a opção de customizar. Então, eu conhecendo bem do processo, conhecendo os recursos que a fonte disponibiliza, através da interface eu posso fazer qualquer ajuste, como, por exemplo, controlar a rampa de partida na fonte, ter uma partida mais suave, criar uma condição de final de arco com preenchimento de cratera. Então, esses ajustes requerem um pouco mais de habilidade, conhecimento sobre o equipamento e também ao processo de solda. Perfeito, Marcos. Eu acho que temos aqui uns tópicos principais abordando o Cobalt. Claro que a gente poderia ficar o dia inteiro conversando e tentando exaurir, mas claro que a gente nunca vai exaurir as informações relativas a aplicações, múltiplas aplicações de processo, né? Mas com isso eu encerro, né? Eu agradeço aí a Lincoln, né? A todo o time da Lincoln de Guarulhos, em especial ao Adalberto, que gentilmente fez a programação de vocês virem aqui e estarem conosco, né? E poder contribuir com o workshop da manufatura avançada. Muito obrigado. Obrigado, em nome da Lincoln, eu agradeço a presença. Olá, estamos aqui para iniciar então um podcast que é uma atividade pertencente ao workshop do curso de Manufatura Avançada da FATEC de Sorocaba. Estamos aqui com os professores Antônio Garcia e professor Valdemar Bonvente e vamos falar um pouquinho sobre robótica e inteligência artificial, correto? Um assunto aí que envolve duas áreas em expansão e que se complementam, correto? Então, eu gostaria de dar início a essa conversa super produtiva para falar sobre esses dois temas e se vocês puderem começar falando um pouquinho dessa importância, embora a gente fale da robótica e da inteligência artificial na atualidade, mas a gente sabe que elas não começaram hoje, é verdade? Sem dúvida. As tecnologias elas vão evoluindo com o tempo. Então, o que a gente tem são tecnologias evolutivas que vão se complementando
até chegar nos dias atuais. Né? Então, a robótica hoje depende muito da inteligência artificial, como a gente vai ver nesse bate-papo. E olá a todos. A inteligência artificial também, as primeiras bases, né, conceitos, começaram a surgir também na década de 50, quando pesquisadores se reuniram para pensar em sistemas que tivessem bastante autonomia. Então, foi esse o início também, praticamente acho que na mesma época que a robótica, aí poucos anos de diferença. É interessante isso, né? Porque são assuntos que estão em alta, em ascensão. A gente fala muito hoje da inteligência artificial, mas a gente, como vocês mesmos disseram, são dois temas que se correlacionam, que tem muito a trazer, muita importância um para o outro. Essa correlação ela é muito importante, mas que a gente vê aí o início. Professor Garcia, você trabalhou com o tema de robótica no seu mestrado, correto? Isso. Você poderia falar um pouquinho da evolução da robótica? A robótica, ela existe na vida do ser humano desde antes de Cristo. Antes de Cristo já se pensavam em máquinas que fariam o trabalho do ser humano. Qual é a ideia do robô? A ideia do robô é fazer aquele trabalho que não é adequado para o ser humano fazer. Seria uma complementação desse trabalho. Quem deu uma importância muito grande na robótica foi Leonardo da Vinci, lá pelo ano 1480, 1500 mais ou menos, quando ele criou vários mecanismos que montavam o que seria o primeiro robô primitivo. Evidentemente, sem nenhuma tecnologia eletrônica, sem sequer eletricidade, mas já pensando num robô humanoide, como nós temos hoje por aí. Depois, ainda nessa evolução, no começo dos anos 1900, 1920, aparece o termo robô pela primeira vez. Antes disso, eles já eram tratados como androides. E o curioso é que o termo robô ele aparece numa peça teatral, o Karel Čapek, isso em 1920, que era um tcheco, um escritor tcheco. Ele faz uma peça em Nova York, chamada Os Robôs Universais de Rossum. E a partir dessa peça, onde ele tinha personagens vestidos como máquina, fazendo o trabalho humano, que era a ideia lá do Leonardo da Vinci, lá atrás, ele coloca na peça isso e chama esses personagens de robota, que em tcheco significa trabalho escravo. Sim. Então eles seriam os trabalhadores escravos da peça, fazendo o trabalho do humano. Daí vem o nome, né? Aí vem o nome robô. De robota deriva para robot em inglês e robô em português. E a partir daí é o desenvolvimento da robótica, mas começa lá em 1920. Isso porque a Revolução Industrial, a primeira, né, estava a todo vapor, literalmente, né, que eram máquinas movidas a vapor, não eletricidade como a gente conhece hoje. E o desenvolvimento dos mecanismos é que permitiu, então, o desenvolvimento dessas ideias do que a gente conhece por robô hoje. São os manipuladores, né? Sim, há uma junção dos mecanismos com os controles. Os controles eles aparecem na Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, com Turing fazendo o primeiro computador, o Colossus, lá na Inglaterra. E, aliás, depois o Turing vai ter um papel muito importante na inteligência artificial. Acho que depois o professor Valdemar pode comentar um pouco mais sobre isso. Mas ele tem uma importância muito grande na robótica. Você vê a união das ideias. Quando ele cria o primeiro computador, que vai dar caminho para o primeiro comando numérico, isso em 1950 e pouco, que vai dar caminho para o primeiro controlador de robô e o primeiro robô industrial por volta de 1970. Então, a evolução da robótica chegando na indústria vai até 1970, quando ele entra nas fábricas.
Certo. E a gente pode entender, então, porque hoje nós temos, né, pensando nessa tecnologia, em tudo que os robôs, as máquinas, a inteligência artificial são capazes de fazer, a gente pode presumir que tudo que se sabe hoje, que é possível fazer hoje, já vem de muito tempo, né? Eu uso sempre um termo que a tecnologia ela não é disruptiva, ela não começa do zero e nem termina no zero, ela evolui. Então, tudo que a gente vê hoje que é falado na indústria 4.0, elas são tecnologias que já são pensadas em algum momento, mas que, pelo momento que está passando, não existem ferramentas suficientes para trabalhar com essa tecnologia. Então, precisam se criar ferramentas para desenvolver, para trabalhar nessa tecnologia. E eu acho que o mesmo ocorre com a inteligência artificial. É isso que eu ia perguntar, se acontece a mesma coisa. Se a gente pode dizer que a inteligência artificial já começou lá atrás, né? Ela foi também evoluindo. Começou com conceitos e aí se percebeu o seguinte: se eu quero programas inteligentes, programas que simulem o comportamento inteligente, a ideia é quanto mais poder de processamento e quanto mais memória tivessem as máquinas, estava resolvido o problema, né? E aí o que aconteceu? Chegou uma hora que perceberam que não era só isso. Precisaria entender como o cérebro humano funciona e qual o conceito de inteligência, porque lá para a década de 60, 70, que os processadores começaram a ficar mais acessíveis, as fábricas, grandes fabricantes, HP, IBM e outras, aí, a NEC no Japão, começaram a fabricar computadores cada vez mais poderosos. Então achavam, opa, beleza, a inteligência artificial já está resolvida. Só botar tudo nessa máquina, ela faz tudo. Só que aí viram que o buraco era mais embaixo, né? Ou seja, precisaria novas formas de entender o raciocínio humano para se programar essas máquinas. Eu acho que a computação quântica vai trazer um grande avanço para a inteligência artificial. Vai. Sem dúvida. É um campo que ainda está em desenvolvimento, está em pesquisa, mas que deve trazer um salto grande nessa área de inteligência artificial. Mas eu gostaria de comentar uma coisa sobre a robótica, que eu acho curiosa, porque a robótica ela surge, como eu falei, para resolver problemas do ser humano, né, a partir de esforço. E se fala muito em robótica autônoma. Então é importante a gente conceituar bem o conceito de autonomia, porque a inteligência artificial ela entra direto nesse conceito de autonomia. Autonomia seria a capacidade da máquina se autogerir, de fazer as coisas sozinho. E nós temos autonomia, nós seres humanos conseguimos, mas para a inteligência artificial ter essa autonomia não é muito fácil, né? Não é uma coisa corriqueira, vamos dizer assim. Como é que seria a decisão de uma inteligência artificial, professor? Mas antes de falar nisso, me veio à cabeça aqui outro tema que gostaria que você falasse, que é o seguinte: hoje uma ideia para a gente ter aumento da produtividade, em geral, é juntar sistemas inteligentes com o ser humano, é fazer uma simbiose, fazer uma combinação desses dois. Aí me veio à cabeça aquele ambiente onde eu precisa ter o robô e o ser humano trabalhando no mesmo ambiente. Então eu queria que você falasse antes da robótica colaborativa, que eu acho que é um tema bastante atual, bastante importante para o pessoal conhecer, né, do que se trata. Verdade. Os robôs iniciais, a gente chama de robô antropomórfico, aquele robô que parece um braço, né? É um braço somente movimentando, que é o mais comum em indústria, que aparece em tudo quanto é propaganda e filme. É o braço robótico. Né? Eu não gosto do termo braço robótico, eu prefiro o robô antropomórfico, fica um pouco mais técnico. Elegante também. Mais elegante. Esses robôs, eles são normalmente isolados na empresa, porque eles não reconhecem o ambiente fora daquilo que ele está estruturado para trabalhar. Então a gente chama desse ambiente, desse robô, como um ambiente estruturado. Tudo o que acontece lá dentro, ele é previsto.
Então, os técnicos, quando vão programar o robô, eles programam verificando cada acontecimento daquele ambiente numa sequência definida, e se o ser humano entrar nesse ambiente, por meio de sistemas de proteção, o robô para, porque ele não enxerga o ser humano. Se criou um outro nível de robótica, que ainda não é colaborativa, usando esse mesmo tipo de robô, mas se trabalhando na programação do robô. Então, você põe níveis de segurança, e à medida que o ser humano entra nos diversos níveis, o robô diminui a velocidade de trabalho. Então, vai para o primeiro nível, ele diminui lá em 40%, segundo nível diminui 60%, terceiro nível ele para. Né? E evidentemente que soam alarmes para avisar o ser humano que ele está entrando no ambiente do robô. Isso se consegue com qualquer robô. Só que se criou um outro tipo, que aí entra o robô colaborativo, onde, através de sensores no próprio robô, normalmente sensores nos próprios motores, que verificam o torque que ele está aplicando, ele, ao tocar o ser humano, ele para. Ele percebe o ser humano. E eles conseguem trabalhar junto com o ser humano. Então, nesse ambiente que o professor Valdemar comentou, onde você tem a parte automática e a parte manual atuando ao mesmo tempo, você simplesmente coloca ele no meio e ele interage com os dois. Certo. É o princípio da quarta revolução industrial, dentro da robótica. O robô foi na terceira revolução industrial, a quarta, eu diria que o princípio dela é o robô colaborativo. E aí o próximo passo seria o robô autônomo. Certo. E aí, pensando nisso, a inteligência artificial também tem essa questão da interação, até para que você dê o comando do que você quer, né? Você saber exatamente como fazer isso. Como a gente está falando aqui não só para os nossos alunos da FATEC, mas para um público em geral que esteja interessado em assistir essa gravação aqui, né? Esse programa que a gente está fazendo, queria falar um pouquinho do Turing, né? O Turing é o seguinte, a gente conhece ele pelo filme, né? Que é o Jogo da Imitação, em português. Eu sempre lembrava o título em inglês, até eu aprender em português, eu ficava perguntando para os alunos, quem assistiu tal, né? E assim, então ele decifrou lá o código da máquina Enigma tal. Mas Turing fez muito mais do que isso, né? Eu não lembro se o filme aprofunda muito a vida dele, fala da vida pessoal que a gente sabe, né? Mas se aprofunda com todas as contribuições que ele fez, talvez por ser um nível muito técnico. E o Turing fez uma contribuição muito importante para a computação, que é o seguinte, né? Hoje você consegue jogar em forma de bits e bytes na memória do computador os bytes e bits relativos à programação, que são os códigos de programação, os comandos, vamos dizer assim, e os bits e bytes relativos a dados, né? Então, como organizar isso dentro da memória? O processador saber que o byte está puxando, que ele está puxando é um dado, é um comando, isso foi graças ao trabalho do Turing, que na verdade ele era um matemático. E isso hoje, por exemplo, todo computador, e até os CLPs, né, vamos falar um pouquinho de automação também, usa esse mesmo princípio, porque o CLP a gente coloca um programa lá dentro, do microprocessador dele, e ele vai fazer todo o processo de automação. E depois, Turing também pensou sobre as questões da inteligência artificial e propôs um teste, né, o famoso teste de Turing, que é mais ou menos assim, se eu me lembro bem, existe uma máquina inteligente, vamos supor que essa sala aqui está dividida em paredes, aqui, né, está subdividida, 3 partes. Numa parte fica a máquina, uma máquina inteligente. Na segunda parte fica o ser humano. E na terceira fica o interrogador, né? Uma pessoa fazendo perguntas. A pessoa que está fazendo perguntas não sabe que lado está o computador e a pessoa. Não sabe se está assim ou assim, né? E vai fazer pergunta para os dois. Faz a pergunta para o lado direito e para o lado esquerdo. E aí qual que é o resultado desse teste? Se a máquina conseguir enganar o interrogador, fazendo respostas inteligentes e deixando ele na dúvida, em descobrir que lado está o ser humano e a máquina passou no teste. Essa é a ideia original do Turing. Isso em 1950, correto?
Essa ideia do Turing acho que foi um pouquinho depois, talvez na década de 60, não me lembro exatamente o ano, né? Mas foi naquele crescimento, né, que a inteligência artificial, o conceito surgiu no final dos anos 50, numa conferência, a conferência de Dartmouth, né, em que pesquisadores... 1956. Que eles se reuniram e tal, e daí que surgiu o termo inteligência artificial, inclusive dado por um outro pesquisador de computação, que é o McCarthy. McCarthy, entre outras coisas, não só reuniu esses pesquisadores, né, e discutiu sobre isso, mas também ele criou algumas coisas interessantes na computação. Ele criou uma linguagem que depois foi pensada para ser usada em inteligência artificial. A linguagem chama-se Lisp, é uma linguagem bastante complicada, até hoje eu não aprendi direito a lidar com ela, porque ela não usa procedimentos igual a gente aprende numa linguagem de programação padrão por aí, né? E também ele criou um conceito muito interessante que hoje qualquer computador usa, que é o conceito de compartilhamento de tempo. Ou seja, você está usando o seu computador, então você está escutando música, baixando alguma coisa da internet, vendo o WhatsApp lá no computador, você está chegando, saindo mensagem, digitando alguma coisa. Então o computador parece que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas na verdade o processador lá só faz uma tarefa por vez. Só que ele faz tão rápido, mas tão rápido, que ele faz um rodízio entre elas, uma velocidade tão grande, que o usuário pensa que está acontecendo ao mesmo tempo. E na verdade não está. Cada processo ali dura milissegundos, centésimos de segundo. E fica rodando tão rápido aquilo, ele fica alternando entre essas tarefas de forma tão rápida, que o usuário pensa que está sendo ao mesmo tempo. Isso graças à contribuição desse pesquisador, aí, McCarthy. Você sabe que esse problema que você colocou, da leitura rápida, ocorre muito com o CLP. Que o looping do CLP, né, o clock, que a gente chama o clock, é um giro da leitura do programa. Ele é tão rápido que muitas vezes, numa programação de um sistema automático, você tem eventos que ocorrem a partir de informações únicas. Então, uma mesma informação de um sensor pode levar a dois eventos diferentes. Porém, você quer que eles ocorram em instantes diferentes. Mas na leitura, é tão rápida que eles ocorrem ao mesmo tempo. Então, na programação de CLP, a gente é obrigado a cadenciar o programa para impedir que ele faça essa leitura simultânea. Tem que ter uma ordem. Você cadencia isso através de passos de programa. Então ele faz um bloco de programa, depois ele faz outro, depois ele faz outro, e você vai cadenciando para conseguir. Isso não deixa o processo mais lento. Ele somente bota a ordem na casa. Se chegar a informação do segundo sensor antes do primeiro, o programa tem que esperar essa informação para poder processar do primeiro. Ele vai processar quando ele termina o processamento de um, ele vai para o outro e assim sucessivamente. Isso daí, no statement list, que é uma forma de linguagem que a gente utiliza, a gente faz através de passos de programa. No ladder, que é um outro sistema de programação, a gente pode fazer através ou de blocos, ou então usando o sistema cascata, onde você amarra uma linha, amarra na de cima. Então você só faz a de baixo se a de cima está pronta. Então são jeitos da gente fazer esse problema dessa leitura muito rápida. Em resumo, a máquina é muito mais rápida do que a gente. É infinitamente mais rápida. Maíra, antes de você fazer a próxima pergunta, eu já quero pegar um gancho aqui. Fique à vontade, né? Vocês que mandam. A gente está falando de automação e para o nosso aluno interessa, né, conceito de automação. E aí vem uma discussão, inclusive, que eu estava tendo lá em São Paulo na semana passada. E eu coloquei algumas coisas lá que tinham colegas em dúvida. Existe uma automação que ela tem aí, como o professor Garcia explicou, ela vai seguir uma programação que está coordenada por equipamentos processados como o CLP, né? E existe uma grande confusão entre o que é um sistema inteligente e o sistema que não é inteligente. Sistema puramente automatizado. Às vezes eu posso ter, né, e o professor Garcia conhece muito bem isso, um sistema de automação bastante complexo, com N sensores, N atuadores, e ele faz um monte de tarefas, né?
E aí a pessoa olha aquilo, mas se acontecer isso, ele tem o comportamento A. Se mudar alguma coisa aqui, ele já vai para o comportamento B, né? E a pessoa, então, quando observa aquilo, tem a impressão que aquilo é inteligente. Porque aquilo, nossa, se acontece tal coisa, ele já vai para fazer isso, se acontece outra, se der uma parada, se der uma falha, etc. e tal. Associa com autonomia, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo ali? O que acontece é que tem várias situações, né? Até a gente usa o conceito de máquina de estado para falar sobre isso, mas numa programação o aluno deve entender que facilmente uma sequência de situações que ele tem que prever e programar, né? Se acontecer isso, faça isso, se acontecer aquilo, faça aquilo, tal. E isso não é inteligente. Embora pareça inteligente, tudo está devidamente programado por um programador que previu todas as possíveis situações, integrou todos os sensores, todos os atuadores, colocou aquilo num programa gigantesco, né? Que dá a impressão de ser inteligente, mas ele não é inteligente, ele é complexo. Onde é que está a inteligência aí? Está no programador que fez o programa prevendo as situações. Se por uma intercorrência qualquer aí acontecer uma situação que não está prevista no programa, a reação do sistema é imprevisível. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que ela tome uma decisão, faça alguma coisa, pode ser que trave, né? Então, o que é um sistema inteligente? O sistema inteligente é aquele que tem características relativas à mente humana, inclusive a de aprender com os erros, aprender com o comportamento que vai acontecendo ali. Um programa de automação feito nessas condições que eu comentei antes, é um programa rígido, ele vai seguir exatamente o que está ali. Um programa inteligente, ele usa técnicas e métodos de aprendizado, aprende com os erros, aprende com a repetição, tanto que existe uma teoria, eu até estava tentando lembrar o nome do autor do livro, existe um livro chamado Machine Learning. Hoje, se você for na internet procurar Machine Learning, você vai encontrar 200 mil livros, tá? Mas existe um que eu chamo assim, que acho que é o fundamental, escrito por um pesquisador, não lembro se é do MIT ou da Caltech, chamado Tom Mitchell. Inclusive eu conheci ele pessoalmente, conheci assim, né? Não conseguia falar inglês direito com ele, mas eu estive num congresso há vários anos, e ele esteve presente lá, e eu louco para conversar com ele, mas eu não tinha um inglês suficiente para fazer as perguntas que eu queria fazer para ele. E o Tom Mitchell escreveu um livro chamado Machine Learning, que é muito teórico, que tem todas as bases do aprendizado de máquina hoje, o aprendizado em máquinas, né? É o termo que eu prefiro. E tem um capítulo lá muito interessante que ele fala assim, a natureza estatística do aprendizado, né? E o que acontece com essa natureza estatística do aprendizado? Na verdade, a gente aprende qualquer coisa por observação, a gente aprende por exemplos positivos, né, reforços, e exemplos negativos, que são os inibidores. Então, pegou-se essa ideia e fala, como que a gente pode colocar isso dentro de um programa de computador, né? Esses dados que vão reforçando e os dados que vão inibindo, né? Um comportamento, uma resposta do programa. E aí, então, começou a se estudar uma estatística do aprendizado, que inclusive era um trabalho, não foi do Tom Mitchell, mas foi de matemáticos antes dele, matemáticos russos, né? Um deles, inclusive, deu toda a origem à lógica fuzzy, que a gente conhece hoje, que é a lógica da incerteza, né? E aí, justamente, esse livro, não é muito grosso não, não chega a 300 páginas, tá? Meio pequeno, mas que tem toda a teoria que é usada hoje para a Machine Learning. E só para lembrar um pouco, a inteligência artificial não se resume a Machine Learning. Hoje, do jeito que a turma fala, uma inteligência artificial. Tudo isso usa o paradigma de Machine Learning, mas existem outros também, que depois, se tiver um tempinho, a gente fala, né? Mas para não perder a linha da robótica com a IA, né? Eu queria aproveitar, colocar uma coisa que o Nicolelis, ele neurocientista brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, ele colocou outro dia numa entrevista, eu achei bastante curioso, que nem é tão inteligente nem é tão artificial a inteligência artificial. Não é inteligente porque alguém criou, e não é artificial justamente porque ele tem que ser criado.
né? Então tem que ter esses paradigmas de programa. Mas dentro disso que você colocou, eu gostaria de colocar a robótica aí nesse ambiente. Porque a robótica, ela vem da robótica industrial e ela sai da indústria e vai para tudo quanto é canto. Hoje a gente tem robô em tudo quanto é lugar. A gente vai... Aqui na Unimed, nossa, aqui tem o robô cirurgião, né? Tem robô embaixo d'água, robô em tudo quanto é lugar. Então, a gente teria que classificar o robô de acordo com o ambiente em que ele vai trabalhar. Então, vou tentar colocar, para chegar na robótica autônoma rapidamente, aquele primeiro robô que foi para a fábrica, que era cercado, ele trabalha num ambiente estruturado, que é esse ambiente que o professor Valdemar acabou de falar, onde você tem um monte de sensores, onde ele determina uma sequência lógica a partir de indicação dos sensores. Esse ambiente é estruturado, o programador estrutura esse ambiente. Aí ele vai para um ambiente que eu chamo de semi-estruturado, ou não totalmente estruturado. É um ambiente que não é nem descrito em livros. Inclusive, foi o seu trabalho de mestrado, né? Fez parte do trabalho. Essa nova categoria aí, vamos dizer assim. Exatamente, ela não é muito definida. O que seria esse ambiente semi-estruturado? É onde alguns eventos podem ou não ocorrer. Então você tem alguns tipos de sensores que podem ou não atuar. Também é função do programador fazer isso. Você tem um ambiente não estruturado. Esse ambiente não estruturado seria o da robótica autônoma. É onde entraria o machine learning. É onde o robô teria que aprender. Então, o exemplo que eu dou é um robô que vai para o espaço. Eu não vou nem falar em Marte, porque Marte hoje já é conhecido. Todo mundo conhece. Mas imagina que um robô fosse para Plutão, ou fosse para Vênus. O que a gente conhece desse planeta, ou um planeta fora do sistema solar, o que a gente conhece desse planeta são imagens que a gente captura da Terra e que faz uma inferência do que é. Mas você não sabe se realmente o robô, a hora que chegar lá, ele vai afundar, se ele vai boiar, o que ele vai encontrar. Então você tem que dar capacidade a esse robô para interagir com o ambiente, aprender com o ambiente e se autoprogramar para conseguir sobreviver. Só um parênteses aí, tem 2 planetas que são sabidamente assim, acho que, não sei se todos dali para frente, Júpiter e Saturno. Eles têm tanta gravidade que o gás, a atmosfera deles é comprimida, e aí ela é tão compactada que você não sabe onde acaba a atmosfera e onde começa a Terra. Eles não têm ideia. Então, se o robô for entrar lá, vai acontecer exatamente isso que você falou. Ele vai começar a descer, vai começar a pressão aumentar demais dentro da atmosfera. Ele não sabe se ele vai bater de repente numa rocha, no solo, ou se ele vai passar por uma camada líquida, pastosa e depois finalmente sólida. É, por exemplo, uma coisa que ninguém sabe até hoje, porque só tem a imagem externa, como você disse. E diante dessa imprevisibilidade, pelo que eu entendo então, que o professor Garcia está comentando, tem todo esse preparo para que o robô possa tomar sua decisão, posso dizer assim? E aí seria o robô autônomo. Então a robótica autônoma entraria nesse ambiente. O Michio Kaku, que é um físico, ele escreveu um livro muito interessante, que é O Futuro da Humanidade. E esse livro está escrito em vários capítulos, dando quais seriam as alternativas para o ser humano a partir do momento em que a Terra acabasse. Todo mundo sabe, isso é fato, que a Terra é finita. Uma hora o Sol vai apagar, ou vai virar uma estrela anã, não sei como é que é o negócio, não é minha área, e a Terra vai sumir. Então, a preservação da raça humana depende da gente conseguir sair desse planeta e ir para outro. Então, ele dá essas alternativas. Ele acho que é no primeiro ou no segundo capítulo que ele coloca a exploração de Marte feita por robôs autônomos autorreplicantes. Ou seja, os robôs eles se autorreplicariam e iriam montar uma colônia
que preparasse o ambiente para que o ser humano fosse para lá. Então, a robótica autônoma chega nesse nível. Aí sim, a inteligência artificial vai ser fundamental para esse robô se autorreplicar. Nós estamos pensando, então, no futuro da robótica, no futuro da inteligência artificial. Incrível. Mas a gente sabe que muita coisa está acontecendo agora, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos algoritmos e das redes neurais. É possível? Hoje a gente fala muito que o celular escuta o que a gente está falando, né? O que a gente busca, ele está lá na frente trazendo informação. Tem a ver com isso, professor? Bom, a rede neural é um dos paradigmas da inteligência artificial. O que é paradigma? Paradigma, na verdade, é um conjunto de conceitos e ideias sobre o qual tudo se repousa, tudo se desenvolve. Eu lembro que quando eu fiz o doutorado, tinha uma disciplina que era exclusivamente, tratava a inteligência artificial como uma programação lógica. E tem uma vertente que usa a inteligência artificial baseada no ser humano, né? Então tem uma baseada em lógica, outra baseada em ser humano. Eu até comento com os alunos, mas os alunos acho que não são mais dessa época. A gente precisa tomar um cuidado, né, Garcia? De falar coisa que não é mais da época dos alunos. Os alunos não sabem mais o que é. Mas vocês devem se lembrar, pelo menos a quem está aqui, né? Lembrar do seriado Jornada nas Estrelas, né? E Jornada nas Estrelas teve até alguns filmes mais ou menos recentes que tinha o Capitão Kirk e o Spock, né? Então, se vocês viram, lembro desses dois personagens. O Spock era totalmente lógico, né? Ele resolvia tudo por lógica pura. Era um computador. Era um computador biológico, né? E o Kirk, como capitão, às vezes tinha que tomar decisões difíceis e muitas vezes, sem usar lógica, ele conseguia saídas assim interessantes, né? E aí que vem a discussão sobre o que é inteligência. O que é inteligência? Na verdade, a inteligência a gente consegue descrever, mas não definir. Falar inteligência é isso, tem muitos aspectos que a gente não conhece, de comportamento, de como o cérebro humano às vezes resolve situações. Então, tem os dois lá, né? E hoje, basicamente, a inteligência artificial é baseada nessas duas ideias. Será que a inteligência artificial deve ser desenvolvida com uma base em um Spock ou em um Kirk? Ou mistura dos dois? Eu lembro, professor Garcia Maíra, que eu tive uma disciplina, eu tranquei a disciplina lá no doutorado, tranquei e substituí por outra, porque estava impossível de seguir. Muito difícil. Chamava-se Os Fundamentos Lógicos da Inteligência Artificial. E era aquela matemática de lógica, assim, sabe? Que, olha, aí entrava em teoria matemática, teoria dos conjuntos, mas não é essas coisas que a gente aprende na faculdade, não. O negócio ia muito fundo para estabelecer as bases lógicas da IA. Eu falei, não, esse caminho para mim não vai dar, eu vou por outro lado aí, né? E hoje você tem a machine learning, que agora é que eu vou falar das redes neurais, né? A gente tem hoje, por exemplo, o surgimento de uma tecnologia que impactou o mundo inteiro, que é o famoso ChatGPT, né? E quem quiser aí, quem nunca ouviu falar, tem o equivalente da Google, que é o Gemini, né? Gemini, ou Gemini, né? Como alguns falam lá. Então você pode digitar lá gemini.google.com. Se você tiver uma conta no Gmail lá, você já consegue usar. Inclusive eu estava testando os dois, eu vejo que eles dão uma resposta bastante semelhante, porque na verdade o que eles fazem? Eles, na verdade, pesquisam a internet, eles não tiram a resposta do zero. Eles fazem o que o Google faz, o que o Bing faz, que é pesquisar na internet, só que eles transformam a resposta numa coisa estruturada, né? E desenvolve todo um texto, redige um texto para você entender, mas eles sempre colocam as referências lá de onde eles tiraram essas respostas. E ele usa uma arquitetura, um princípio baseado em um modelo chamado modelo ampliado de linguagem, em inglês é Large Language Model, o modelo de linguagem de grande escala, alguma coisa assim, né? E o que é esse modelo de linguagem de grande escala? Como é que ele aprende e como é que ele gera aquelas frases? Ele utiliza redes neurais enormes, gigantescas. O que é uma rede neural? Na verdade, é uma imitação do cérebro na parte neuronal, na parte de neurônios. Então a gente sabe que no cérebro nós temos bilhões de neurônios, não sei se chega a trilhões, agora não lembro, mas 100 bilhões aí com certeza.
São unidades que processam impulsos elétricos e se comunicam com várias outras ao mesmo tempo, neurônio. Então ele recebe de vários neurônios e envia para vários outros. Então o que acontece é que a quantidade de informação é absurda, porque na verdade o que se entende numa primeira aproximação é que a informação é uma combinação de quais neurônios estão sendo ativados e quais ficam inativos. E as redes neurais artificiais surgiram inicialmente por programas de computadores que simulam esse comportamento, né? Eu vou criar umas unidades neurais lá, que ela vai receber um dado e ela vai passar para aquele neurônio, para aquele outro, ou não, conforme a combinação da informação. E isso começou a dar certo. Então a rede neural começou a reconhecer coisas. Primeiro reconhecer coisas binárias, depois coisas intermediárias, e o negócio foi evoluindo. Quando chega nesse nível que nós estamos hoje, a gente tem redes neurais gigantescas, assim, com milhões de neurônios. E aí uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que quando a gente usa um ChatGPT ou um Gemini, a gente está usando centenas ou milhares de computadores espalhados no mundo inteiro, porque a Google, a Microsoft, a Amazon, até uma chinesa, tá? Alibaba, né? O Alibaba, se você não sabe, não é só comércio eletrônico, não. Eles têm toda uma solução de hospedagem na nuvem, né? E o que é a nuvem, na verdade? A nuvem é que toda a informação está tão dispersada nesses milhares de computadores que estão em data centers do mundo inteiro, que você, na verdade, na hora que você está processando alguma coisa, você não sabe exatamente em que computador ou que conjunto de computadores isso está acontecendo. Porque está tudo interligado pela internet, então a informação fica difundida, ela fica difusa. Então, às vezes, está usando o processador do computador aqui, outro processador lá, a memória de um outro, a rede do outro aqui, e é uma coisa de louco, né? Esse conceito já existia na computação pelo menos há 40 anos, né? Não mais de 40 anos, acho que há 50 anos o conceito de computação distribuída ou nuvem já existia. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma perguntinha lá para o ChatGPT, né? Responde essa questão da prova, né? Quanto é 1 mais 1? Ele está disparando um monte de computadores lá para pesquisar a resposta e gerar a resposta, redigir a resposta para você. E hoje, inclusive, uma grande preocupação que está acontecendo é que esses conjuntos estão gastando tanta energia, mas tanta energia, que futuras evoluções desse modelo, para chegar numa inteligência mais avançada ainda, eles temem que não vai haver recurso suficiente energético, né, para dar conta disso daí. Então nós estamos tendo essa situação. Então as redes neurais, que começaram com simulação lá de 2, 4, 5 neurônios, hoje está em milhões de neurônios, de programas que simulam neurônios, distribuídos em máquinas inteiras. Então hoje tem uma inteligência distribuída, ela não fica numa máquina só, fica em várias máquinas. Hoje a gente tenta processar alguma coisa no nosso computador, a gente não consegue atingir o nível que eles têm, porque um computador só não dá conta. É que nem minerar Bitcoin hoje, esqueça, tá? Seu computador nunca vai conseguir minerar Bitcoin. Hoje a mineração de Bitcoin está também em máquinas que estão distribuídas no mundo inteiro, grandes empresas, que também é outro consumidor violento de energia, essas milhões de máquinas minerando Bitcoin. É a mesma situação que nós estamos, né? Professor Valdemar, aproveitando essa sua colocação, e aí falando para os alunos, principalmente os alunos que estão nos ouvindo, tem uma discussão muito grande que a inteligência artificial, o ChatGPT e esses outros, eles dão a resposta tão inteligente quanto a pergunta foi inteligente. Ou seja, se você não fizer a pergunta certa, você vai ter a resposta errada. E essa semana eu estava vendo um bate-papo também na internet de um professor que ele estava falando da importância que existe de se ler livros, de adquirir uma linguagem mais expressiva, porque os alunos eles estão cada vez mais, os jovens de uma maneira geral, cada vez mais preocupados com o celular e não estão lendo livros.
Então eles estão ficando com uma linguagem muito curta, limitada. E com isso fazendo perguntas limitadas e tendo respostas limitadas. Não estão aproveitando a capacidade que tem da inteligência artificial de ajudar eles nos próprios trabalhos de escola. Ou seja, a leitura tem que ser fundamental. Não existe mágica, né? Não existe mágica. A gente pode receber a resposta, mas você tem que saber o que perguntar. Saber fazer a pergunta. Claro. Então, o hábito de leitura é muito importante porque você vai adquirir um vocabulário rico também. Porque hoje eles consomem, né? Nós, de uma maneira geral, consumimos muita informação da internet, mas como o professor disse, os jovens querem coisas mais rápidas, né? Tudo muito rápido, pronto. Eu faço uma pergunta. Importantíssimo essa. Eu faço uma pergunta na sala de aula, todo semestre. Quem leu um livro este ano? Nós estamos em outubro. E a resposta é... Nenhum. Nenhum Um leu total um de livro. 0 livros. Nenhum leu um livro. Leia. Ou seja, eu me lembro, o senhor Valdemar também vai lembrar, a mãe ainda é mais nova, mas deve ter pego também essa época, que a gente na escola tinha que ler um livro por mês. Sim. Então tem a leitura, o livro do mês é esse, e no final do mês a prova era em cima do livro do mês. Bem lembrado. E eu adquiri, aliás, o meu pai lia muito, né? Ele era um leitor assíduo, e eu adquiri esse hábito de leitura, e a partir disso eu continuo lendo, e eu falo para os alunos, pessoal que estiver ouvindo a gente, leiam, comprem livros e leiam, e livro físico. Esquece internet, esquece baixar no celular, que você distrai. Aqui não. É ler livro com caneta, para ir anotando. É desse jeito que se lê. Tá? Só assim, a parte, porque eu acho isso importante, para a gente passar para o pessoal. Não, até assim, você me lembrou uma coisa também que eu vi numa discussão, não sei se foi no YouTube, alguma coisa assim, não vou lembrar, né? Mas a gente como professor, a gente está passando por essa transição, né? De que o aluno, agora ele está procurando a resposta pronta lá. Sim. Então, não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente fugir. A gente como professor, não deve ter a gente proibir agora não dá mais para proibir. Então, a dica que o professor Garcia deu é importantíssima. Você dá uma tarefa para o aluno fazer. Ele vai te apresentar a tarefa, logicamente, que a inteligência artificial fez lá. Então, ele vai trazer pronto. Só que o que você vai avaliar não é o que ele vai trazer, mas você vai avaliar como é que você perguntou para a inteligência artificial, como é que você fez o pedido. É isso que a gente tem que avaliar agora. Qual o nível de profundidade, de curiosidade e de cuidado que o aluno teve para fazer a pergunta, para entrar com os dados para que a inteligência artificial desse a resposta. Então eu já ouvi dizer, professores estão começando a avaliar isso. Tá legal, você trouxe o trabalho, legal, o teu trabalho está completo, mas me diz como é que você entrou com os dados, ou com a pergunta, ou com o enunciado, para trazer essa resposta e avaliado isso aí do aluno. Então eu acho que é nessa linha que a gente, como professor, tem que entrar agora. Perfeito. Avaliar as perguntas. Muito bom. E eu acho que aí entra também, queria propor aqui uma discussão rápida a respeito da interdisciplinaridade com relação tanto à robótica e à inteligência artificial. Nós podemos dizer que tudo está correlacionado a uma série de áreas, ou não? A gente vê, claro, que tem uma... Quando a gente pensa em robótica, a gente pensa numa grande área, a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa numa grande área, mas a gente já percebe essa interdisciplinaridade nessas Sim. duas grandes áreas que estão em expansão, não Sim. é verdade? Indo para fora, né? Todo mundo fala hoje em veículo autônomo. Veículo autônomo nada mais é do que um robô autônomo. Aí quando eu conceituei os 3 ambientes robóticos no meu trabalho, eu fui até o ambiente não estruturado. Mas quando eu vou estudar os veículos autônomos, eu chego num 4º ambiente, que é o ambiente caótico das nossas ruas. Quer dizer, o veículo autônomo, ele não está no ambiente não estruturado, ele está no ambiente caótico. Ele vai ter que tomar decisões, eu sempre dou isso como exemplo, aqui na nossa região,
você sai com um veículo de manhã, cai uma chuva à tarde, você já tem que mudar o caminho, porque encheu um rio, né? A marginal lotou. E o veículo autônomo, como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que aprender a nadar, né? Cai uma árvore na frente dele, coisas que podem acontecer, né? Então, essa interação, inteligência artificial, robótica, veículos, o nosso dia a dia, né? Nós estamos convivendo cada vez mais com tudo isso. O nosso dia a dia está sendo muito ligado a essa evolução. Aí a gente tem que aprender a viver com ela. Você me lembrou uma história agora de carro autônomo muito interessante que eu vi essa semana. Foi o seguinte, o carro autônomo está indo ali na estrada, de repente tem um carro lá freando rápido. Então, logicamente, o carro autônomo tem que detectar isso e frear também, né? Já com antecipação para evitar colisão, já ir freando antes e tal. Mas de repente está atravessando um animal ali, uma vaca, um cavalo. Bom, eu acho que quem já ouviu falar de caso de você atropelar vaca e cavalo na estrada, não é uma boa. É como se estivesse batendo em outro carro praticamente. Teve até um amigo meu que contou a história que o colega dele bateu no cavalo e o cavalo quase veio parar no colo dele. No colo dele. Aí alguém colocou a seguinte situação. Vamos supor que está indo na estrada e você bate num passarinho, o passarinho pega no para-brisa. Você vai frear, você vai parar de repente, você vai dar aquela freada, né? Então, quer dizer, bateu o passarinho, já foi, paciência, né? Como a gente pega inseto, pega borboleta, pega um monte de coisa no para-brisa. E aí o passarinho? Será que o carro autônomo vai saber discernir isso e falar, é passarinho, infelizmente, já foi, né? Já era. De um animal maior, talvez um cachorro, um bezerro, sei lá, alguma coisa assim. Quer dizer, que nível que ele vai conseguir raciocinar para saber que aquilo é um risco de um acidente grave ou não. Então eu estava tendo essa discussão, né? O carro autônomo chegar nesse nível de refinamento do raciocínio. E aí se lembrou uma outra história do Eu, Robô, não sei se vocês lembram, acho que 2000. Teve o livro, né? O livro é do Asimov e depois teve o filme. Teve o filme, e no filme, acho que é 2010, nessa época aí, surgiu o comecinho do filme em que o robô vai tentar salvar o ator principal, que é o Will Smith, do afogamento de uma menina, né? E o robô faz o cálculo lá que o Will Smith tinha maior probabilidade de sobrevivência e vai lá e salva ele. Isso gerou um conflito ético, né? E aí vem a questão, será que a gente vai conseguir programar nos nossos sistemas inteligentes? Nós vamos conseguir programar ética, moral, avaliação de direitos e deveres, enfim, sentimentos, emoções, sentimentos, né? Será que a gente vai chegar nesse nível? É um campo totalmente em aberto hoje, justamente ligado àquilo que eu comentei antes. A inteligência, a gente não sabe exatamente o que ela é. A gente tenta emular para o comportamento, mas definir exatamente o que é inteligência, a gente ainda não sabe fazer isso. Eu acho que isso daí daria um outro podcast de mais 1 hora de discussão sobre a parte ética da inteligência artificial, sobre a parte emocional. É um outro momento que a gente poderia pensar nisso. As perspectivas, né? Mas eu queria rapidamente, então, só falar 2 aplicações da engenharia. Tem uma que a gente chama de engenharia evolutiva, alguma coisa assim. Eu vi uns trabalhos, projeto mecânico, por exemplo, você vai projetar um braço, lá, uma haste de uma máquina, alguma coisa assim, ou um chassi, né, uma gaiola. E é interessante que essa inteligência artificial, ela vai lá por simulação, detecta os pontos de maior esforço dessa peça, dessa montagem, e ela propõe produzir essa peça com mais material onde vai sofrer mais esforços e menos material onde tem menos esforços. Então as vigas, que a gente sempre no desenho técnico a gente constrói como tubulares ou retangulares, alguma coisa assim, elas começaram a ficar com aspecto de ossos, né? O osso às vezes tem aquela parte mais fina, mas a parte onde tem o engate ali, né, a junta, é mais reforçada. Então começaram a aparecer uns desenhos muito interessantes que não são mais desenhos geométricos como a gente conhece. Engenharia evolutiva, a gente põe um protótipo da máquina, faz a simulação dos esforços e a engenharia artificial vai lá e refina e chega. Qual o ganho disso?
não empregar material onde não é necessário, economia de material, logicamente, na fabricação e principalmente leveza do produto. O produto acaba ficando mais leve porque tem menos material. E uma outra aplicação também, Maíra, eu não conheço muito, eu ouvi mais por cima, na área de polímeros, né? Onde você, então, a inteligência artificial, pegar as combinações de cadeias poliméricas e começar a desenvolver materiais em que você queira evidenciar mais uma característica. A elasticidade, ou a resistência, ou o peso, ou uma combinação delas. E aí vai para você que é mais especialista nessa área falar sobre isso. Porque aí é que a gente vê hoje, né, na parte de compósitos, blendas, poliméricas, mas isso e aí reflete a importância do que eu mencionei, né, da interdisciplinaridade. Porque você tem duas grandes áreas que se complementam e que trouxeram e continuam trazendo muitos benefícios para a humanidade, mas que estão sim correlacionadas a outras áreas. Nós falamos aí das redes neurais e aí a questão da fisiologia humana, então a gente não pode tirar a biologia. Você mencionou agora a questão dos materiais, né? Então, se a gente está falando de robô, quais materiais são empregados? E a gente vê essa evolução, a questão de custo, a gente vê a questão de esforços, resistência. Então, é interessante isso porque você consegue predizer um comportamento daquele material, daquela peça, com base na estrutura. Você consegue ajustar o quanto você precisa, o quanto você não precisa, enfim. Então, essa questão da interdisciplinaridade, pensando nisso tudo. Eu acho que a gente acaba amarrando, né, toda essa conversa aqui de duas áreas distintas, mas que se complementam. E eu acho que é isso. Não sei se vocês querem falar alguma coisa a mais. Acho que a gente trouxe bastante informação, mas como o professor Garcia falou, fica aí um convite para uma próxima, para uma continuidade, porque tem muita coisa a ser dita, né? Muita coisa relacionada à ética, principalmente, quando a gente pensa em inteligência artificial. Para falar também um pouco do futuro, né? Futuro, as perspectivas que a gente tem. Você comentou a questão de viagem espacial, falou alguma coisa aí dos robôs autônomos. Acho que tudo isso também tem uma perspectiva aí futura. Essa conversa daria para estender por horas, né? Sim. Eu acho que pelo menos essa conversa hoje foi para a gente estimular algumas provocações para quem está assistindo. Eu quero saber mais sobre tal coisa. Nós falamos sobre vários assuntos. Se você parar e olhar depois toda essa conversa aqui e analisar, nós falamos sobre vários assuntos. Então, quem tiver interesse em aprofundar mais, conhecer melhor algum aspecto que a gente comentou, eu, o professor Garcia, o mesmo professora Maíra, pode procurar a gente depois e a gente discutir, conversar melhor, explicar melhor. Você falou tal coisa, eu não entendi direito. A gente explica melhor, né? Porque senão a gente vai ficar aqui horas e horas em detalhes. A grande maioria do que nós falamos aqui, você vai ver no curso de manufatura avançada. Tá? Então, no curso você vai ter tudo isso que nós falamos e muito mais. Tá? Então, vale a pena conhecer o curso, tá? Conhecer a FATEC Sorocaba, para quem não estiver aqui na região, e os outros cursos da FATEC também. Nós temos o curso de polímeros, que é excepcional. Então, vale a pena conhecer o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Só um detalhe também, não tem a disciplina inteligência artificial no curso. Por que não tem? Porque, na verdade, ela está diluída em várias outras que compõem os pilares da indústria 4.0, que é a realidade aumentada, né? Big Data, nós temos a IoT também, que envolve outras tecnologias, a robótica, tem duas disciplinas de automação, tem algumas coisas que a gente faz lá com eletrônica. Então, meio que essas coisas permeiam, né, o curso todo. E o aluno vai vendo de forma gradativa, né? Não recebe de uma vez, vai vendo cada aspecto passo a passo aí até o final do curso. Interdisciplinar. Então fica o convite para quem não conhece o curso, né, vir conhecer a FATEC Sorocaba. E com isso creio que finalizamos. Queria agradecer ao professor Garcia, ao professor Valdemar e a todos vocês que nos ouviram, nos acompanharam aí. Ok, obrigado e até uma próxima vez. Até a próxima. Um abraço a todos. Muito bem, pessoal. Estamos aí na sequência das atividades para o workshop, o nono workshop de manufatura avançada, que estão correndo e vocês estão aí participando.
Neste momento está aqui ao meu lado o professor doutor Francisco de Assis Totti. Então nós vamos fazer aqui um bate-papo, né, sobre a atuação profissional do professor, né, a vivência dele com relação à indústria, né, e somos tecnólogos, né? Eu fiz FATEC, né, tenho orgulho em dizer que eu sou tecnólogo, professor Totti também é tecnólogo. Então nós vamos falar aqui sobre a nossa vivência profissional, vamos comentar um pouquinho, né, sobre as atuações do professor na disciplina que ele ministra em manufatura avançada, ok? Então será um bate-papo muito legal, muito aproveitoso aí para vocês, e até algumas dicas aí para vir a seguir uma carreira profissional e acadêmica. Certo, professor Totti? Ok, obrigado, professor Samuel, estou à disposição. Muito bem. O professor tem uma vivência profissional aí muito grande, trabalhou aí, industriário, né? Teve uma empresa. Conta um pouquinho para nós. A história começa na década de 70, quando eu comecei com meu pai numa oficina mecânica. E o cabelo era preto, então? E o cabelo era preto. Tá certo, aí sim, olha só. E eu sempre brinco que na realidade, eu iniciei na manutenção, né? Aí foi passando, foi estudando, trabalhando com meu pai, fiz estágio na Estrada de Ferro Sorocabana, na parte de freios, que o antigo vereador Celso Mantovani, que é o pai do nosso querido professor Edmir, né? Daí fiz o Colégio Técnico Industrial, que hoje é chamado Rubens de Faria e Souza. E aí continuei trabalhando na área mecânica. Aí montei uma pequena empresa, 25 funcionários registrados, mais alguns terceirizados, e prestei serviço para algumas empresas que eu posso citar. Uma era Souza Cruz, IKK Zipper, dentre outras empresas também. Nesse período, eu lembro muito bem que eu trabalhei prestando serviço HDL, se não me engano, o professor Braulio, falecido Braulio, e em uma conversa com o professor Braulio, ele falou: professor Totti, você tem muito conhecimento prático, mas está faltando a teoria. Porque eu vejo que você tem muito conhecimento prático, mas está faltando a teoria, né? E daí? Daí ele falou: por que você precisa fazer uma faculdade que está faltando teoria para você deslanchar ainda mais? Bem, aí vim fazer FATEC, ele me indicou, me formei FATEC aqui, e continuei, formei e continuei trabalhando, prestava serviço para a Rontan também, Rontan, e a FBA, Fundição Brasileira de Alumínio, minha empresa prestava serviço para eles. E aí, sempre ligado também, uma grande porcentagem na área automotiva, principalmente os projetos daqueles componentes para as viaturas, né? Porque o governo compra das montadoras os carros, né? E ia na época, isso eu estou falando lá, na década de 90, 80, 90, tinha que fazer o projeto das peças, dos componentes para equipar ambulância, carro. Então eu tinha um vínculo direto. E também conheci o pessoal do campo de prova da Ford, de Tatuí. Também Ribeirão Preto e assim por diante, prestando serviço, envolvendo na área de projeto, processo e manutenção, correto? Aí já formado. E aí eu conheci um professor, Dirceu Spinelli, professor da área da mecânica da fratura, da USP São Carlos. E ele estava numa empresa, ele estava lá para ver, porque ele é especialista na área de mecânica da fratura, e eu fui para resolver um problema de fratura de um eixo. E aí nós conversamos com ele, e aí ele pegou e falou: poxa, por que você não vem, né, fazer um mestrado? Vem com um aluno especial, tua vida é corrida, tá, e tal. Vem aqui. Eu comecei a estudar e fiz o meu mestrado na Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, na área de materiais, mas voltado para a área de mecânica da fratura, onde que eu trabalhei e ampliei meus estudos da FATEC aqui, na área da mecânica da fratura elastoplástica e elástica linear. Ou seja, você estudar qual o motivo do componente ter fraturado. Geralmente é na nossa área de mecânica. Bem, feito isso, aí, prestando serviço para a Rontan, FBA, campo de prova da Ford, conheci o pessoal: estão montando um curso de automobilística no
a ETEC Salles Gomes em Tatuí. Falou, Totti, você não quer vir com a gente aí, esse conhecimento seu, esse know-how seu, você não quer vir trabalhar com a gente? Ah, mas tem que prestar um concurso. Daí que eu falei, poxa, eu vou lá. Aí tem eu esqueci o nome do professor agora, até ele deu aula na época aqui com a gente. Fui lá, prestei um concurso para dar 2 horas aulas, muito mais para ajudar a implantar o curso de técnica automobilística que tem até hoje. E um dos projetos que nós desenvolvemos lá é um kart com um motor de moto, né? E junto com o Sérgio Soares, que até hoje é professor da ETEC Salles Gomes. E nesse contexto, eu entrei, e daí no outro semestre eu não imaginava que pelo menos essa aptidão pela classe docente e o apoio que eu tive aqui. Aí em 2004, por motivos particulares, em função da minha esposa, por problema de saúde, larguei São Carlos, Ribeirão Preto e Tatuí, que eu estava trabalhando, e voltei para Sorocaba. E na época eu tinha uma proposta para fazer o doutorado em 2004 na Nova Zelândia, por uma empresa e tal. Mas daí, lógico, a família está em primeiro lugar de tudo. E encontrei com o João Henrique, no Carrefour, se é que pode falar o nome dele. João Henrique, ele falou, pô, professor Totti, o professor Iberê está querendo o seu número de telefone, porque está faltando um professor para CM1, porque o Cláudio Lopes, nosso querido Cláudio Lopes, tinha falecido, e precisava de um professor. Daí, eu vim para cá, aí conhecia o professor Samuel deu aula para mim, porque eu vim aqui, já não era criança, como diz, né? Tinha me formado em 80 em mecânica no CTI, no Rubens, né, que hoje chama, mas eu vim fazer a faculdade com 36 anos. Você, Samuel, foi um grande aprendizado, um grande norte para a minha vida profissional. Isso me acolheu como... Poxa, eu posso dizer para você que você e mais 2 professores, se eles estivessem aqui, eu falaria o nome deles, que me acolheram de uma maneira tal que eu sou até hoje grato, eternamente grato. Pela acolhida, pelo aprendizado, pela prestatividade em me auxiliar aqui. Bem, daí começamos a trabalhar aqui na faculdade, ainda continuava prestando serviço para as empresas, mas voltado na área da mecânica da fratura, tá? Então, as empresas me chamavam, Totti, nós precisamos aí, porque quebrou esse componente, aí já trabalhando bem na área de projetos mesmo, mas de olho no processo, porque não tem como você falar de projeto sem processo, e por isso que o curso da manufatura avançada, ela abarca essa visão geral do tecnólogo de aplicar as ferramentas corretas, certo? Atuais, para quê? Para que você acelere o desenvolvimento do processo do produto. E daí, eu estava fazendo, em 2014, na Unicamp, uma disciplina de métodos de elementos finitos, com o professor Márcio Lúcio Bittencourt. Mas daí eu fui fazer uma visita em São Carlos, aí eles chegaram e falaram, Totti, nós estamos com um projeto aí, o professor Tarpani, que foi o meu orientador, é meu orientador e amigo até hoje, participo do grupo do GECOM de pesquisa, falou, Totti, cheguei da Inglaterra e furação em materiais compostos de grau aeronáutico. E é bem o teu estilo aí, essa parte de trabalhar esses defeitos aí, mapear isso aí, melhorar a produção. Aí fiz o meu doutorado, aí veio a pandemia, terminei agora em 2023, hoje sou professor da FATEC, somente na faculdade, hoje eu dou aula só na faculdade, eu tenho um projeto em regime de jornada integral, onde que eu ministro as disciplinas de integração CAD e CAICAM do curso de manufatura avançada, construção de máquinas no curso de projetos, né, entre outras disciplinas, elementos de máquina, e também dou aula no curso de fabricação mecânica. São os 3 cursos que eu ministro aula e que eu pretendo encerrar minha carreira nesses 3 cursos aqui na faculdade. Tenho mais alguns anos ainda, mas não tantos anos aí, que chega uma hora que tem que ir embora pescar também, né? Opa! Então já temos aí um pescador, também, né? Muito bem, que brilhante aí a sua trajetória, professor. Fiquei feliz aí por ter citado aí no meu nome, né? Lembro você como aluno. Foi muito legal, muito bom mesmo. Sempre correndo, né, professor? Sempre correndo, né? Sempre agitado, né? Tá ligado no 480 aí, né? Tá certo todo dia.
Ele é interessante que algumas vezes nós estamos em reunião de bate-papo, ele imita eu perfeitamente, o jeito que eu chegar, professor, terminou, lembra, professor, terminou, vou. Por quê? Porque, na realidade, o tempo, né, envolto com as minhas atividades profissionais e a faculdade, então, hoje eu acho que eu curto muito mais a faculdade do que como aluno, lógico. Muito bem. Diante de toda a sua vivência, né, sua atuação acadêmica e tal, como hoje você ministra uma disciplina, um componente curricular no curso de manufatura avançada, que é tecnologia aplicada à manufatura avançada, não é isso? CAD, CAM e CAI. E diz aí para nós o que é esse conjunto, esses 3 conjuntos de palavras aí, né? E o que os alunos fazem? Qual é a atuação em si dos alunos na sua disciplina? Perfeito. Primeiro eu tenho que elogiar a estrutura do curso de manufatura avançada, porque a integração, a disciplina é integração, CAD, CAI, CAM. O próprio nome já diz disciplina, integração. Então, o aluno, durante o semestre, os primeiros 5 semestres, ele vai aprender o que é o CAD, que é o computador auxiliando o projeto de determinado produto. Não importa que produto seja esse, seja uma caneta, um laptop, uma mesa ou um carro, tá? Ele abarca. E também, conforme ele vai avançando no semestre, ele vai aprender sobre o CAI, que é o computador auxiliando a engenharia de simulação. Aqui fica um pouco meio assim, tá bom. E o CAM, que é o computador auxiliando a manufatura do produto. Mas como que fica isso? Então vamos falar do processo do projeto. Convencionalmente, nós dividimos o desenvolvimento de um produto em 4 etapas. Primeiro, um produto só é fabricado, produzido, manufaturado, tá? Se tiver uma necessidade. Essa necessidade pode ser atual ou futura, tá? A gente sempre dá um exemplo futuro. Quando trabalhávamos com disquete, já desenvolvia um disco CD. Quando se trabalhava com CD, já se pensava no pendrive. Quando desenvolveram o pendrive, já estavam trabalhando na nuvem. Então, agora, o nosso curso, ele tem essa visão futurista de desenvolvimento, mas também tem uma visão atual, ou seja, como desenvolvo um produto para atender uma demanda de mercado, tá bom? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é você avaliar qual é a solução que atende a maior número de variáveis para desenvolver esse produto. A terceira etapa é a comunicação da solução. Essa comunicação da solução é que demora muito tempo, que é onde está o custo do projeto. Eu tenho que comunicar essa solução que ela é viável para pôr a produção. Então, nessa terceira etapa é que entra a integração CAD, CAI, CAM. Porque quando eu comunico, eu tenho que ter o projeto, aí entra o CAD. Mas será que vai funcionar esse produto? Aí eu levo esse modelo desse produto em 3D para o CAI, que é a engenharia de simulação, onde eu aplico cargas e restrições, e ele vai me dizer se ele aguenta os esforços que eles serão submetidos. Mas isso tudo virtualmente. Feito que ele resiste aos esforços pela análise da engenharia de simulação, eu preciso ver como que eu manufaturo esse produto de uma forma rápida e eficiente. Aí entra o CAM, que é o computador auxiliando a manufatura, aonde você vai fazer a simulação e vai buscar a melhor programação para reduzir, entre outros detalhes, o tempo de manufatura. Bem, e qual é a quarta etapa? É o detalhamento do projeto. Aí entra o curso Manufatura Avançada, interligado com a indústria 4.0. Porque quando eu uso o CAD, o CAI e o CAM, eu estou trabalhando virtualmente. Por quê? Eu não liguei nenhuma máquina à ferramenta. Eu não cortei nenhum material. Eu não estou consumindo energia. Eu não estou fazendo nenhum teste físico. E mais, essa integração, ela também, porque o CAI me dá o protótipo virtual.
O CAM me dá o protótipo da manufatura, mas o CAI ele manda também para o CARP, que é o computador auxiliando a prototipagem rápida, mais conhecida hoje como manufatura aditiva. Então, a integração do CAD e CAI-CAM, porque o CAM é a aplicação da manufatura por remoção de material. Mas quando você tem a programação por remoção de material, simplesmente é você alterar a extensão do arquivo, por exemplo, de um IPT para um STL, e você pode fabricar por manufatura por adição de material. Então, mas, professor Samuel, e aí? Eu ganho tempo, mas me dá uma outra justificativa desse link da integração CAD-CAI. Aí eu vou relembrar meus tempos, trabalhando e resolvendo problemas. Muitas vezes eu resolvi problemas na produção, olha, faz assim e resolve o problema, porque é estanque, a empresa precisa que se resolva na hora. Terminava de resolver o problema e muitas vezes não era documentado como resolver esse problema. E para mim, dentro dos pilares da indústria 4.0, é o fluxo de informação. Qual é a vantagem da integração CAD-CAI-CAM? Que todo o fluxo de informação está gravado nos arquivos. Então, se hoje eu deixo de trabalhar o desenvolvimento de um produto e vou, por exemplo, para outra empresa, a empresa ficou com todo o know-how. Aonde? Nos arquivos eletrônicos. Porque isso era um dos problemas, isso é ainda um dos problemas sérios. Você, ou um profissional é desligado por um motivo da empresa, ou ele se aposenta, e muitas das coisas que ele resolveu foi embora com ele. A empresa perdeu esse know-how. E com a integração CAD-CAI-CAM, que está muito bem colocado no 6º semestre, ela o quê? Ela armazena esse fluxo de informação. E aí, nós estamos falando de indústria 4.0. Perfeito, professor. Então, com todas essas informações que os alunos obtêm relacionado à integração de sistemas, com o foco na chamada aí, indústria 4.0, então nós temos hoje bastante alunos que se interessam em fazer um trabalho de graduação relacionado a essa área. Como que está esse trabalho dos alunos de graduação? Vou citar 2 exemplos, se o professor me permitir. Sim. Tá. Um é o do Antônio, que se formou semestre passado. Eu não vou comentar o nome da empresa. Tá? Ele é uma empresa do setor alimentício, tá? E o que acontece? E o depósito do material para ensacar esse produto alimentício, certo? Não de forma líquida, né, mas de forma granulada, e depois o transporte dele era feito tudo manual, ou seja, ensacava, pegava, tirava de um ponto, levava para o outro, pesava para depois levar para outro setor de estoque. Aí ele chegou e falou, professor, eu queria integrar tudo isso. Então desenvolvemos um projeto de uma esteira, um projeto, um dispositivo de ensacamento aonde que o produto cai dentro do saco, né, do invólucro, né, vamos dizer assim, já com a balança, que automaticamente, a hora que dava o peso, parava, quer dizer, perda nenhuma de material, um dispositivo pneumático que automaticamente colocava na esteira e eliminou o trabalho humano de carregar peso, ergonomia e a produtividade. Imagine o tempo de você pegar um saco e ir lá colocar no bico da ensacadeira, tirar outro, não. Então, de uma forma geral. Esse foi um. O outro agora que está sendo desenvolvido é o do Silas. Ele trabalha em uma linha de produção, aonde que vem um determinado produto, certo? E ele automaticamente, conforme vai passando, ele tem que pegar e girar 180 graus esse produto para ficar a boca desse produto, certo? Uma de frente para a outra. Aí ele procura o professor, eu tenho uma ideia. Eu falei, qual a ideia sua? Eu quero integrar. Eu falei, então vamos usar a integração do CAD e CAI-CAM. Entre essas esteiras, nós vamos entrar com um dispositivo que nós denominamos plataforma giratória. Convido vocês para ver a apresentação do TG dele. Né? Usando
tudo o que ele aprendeu das outras disciplinas. Ou seja, ele trabalhou com elementos de máquina, trabalhou com motor de passo, você entendeu? Que automaticamente, a hora que ela está passando pela esteira, ela cai nessa plataforma vai girar 180 graus, quer dizer, se as duas bocas estavam nesse sentido, ela vai girar e ficar aqui, que fica próximo para o envasamento do líquido. Fantástico, professor. Todinho desenvolvido em 3D. Perfeito. E com um trabalho desse, foi possível integrar todos os conhecimentos que ele teve no curso, né? Toda a parte de eletrônica, desenho, automação, né? E a parte, então, de nuvem, né? Pega os dados, leva para a nuvem e tal. Fantástico, professor. Muito bom saber, né, que os alunos estão atuando e colocando em prática, né, todos os conhecimentos e conceitos, né, obtidos aí durante o curso. E sendo uma disciplina de 6º semestre, né, deve ser muito gratificante observar todo esse cenário. Sim, e aí tem que dar os parabéns de novo pela estrutura do curso. Que às vezes o aluno ele não consegue enxergar, ele acha. Mas quando chega no 6º semestre, eu acho que também ocorre com essa disciplina, o Silas fez uma pergunta assim, professor, motor de passo com engrenagem cônica, com eixo concorrente, eu falei, vamos voltar para elemento de máquinas? Qual motor de passo? Eu controlo o giro, não controlo? Você não vai colocar um motor aqui síncrono ou assíncrono, né? Tem que ser um motor de passo, porque em função do número de dedos, ela tem que parar naquela posição. E aí ele começa a relembrar. E cada vez mais fala, mas isso eu vi, professor. Eu falei, então você vai ter que fazer. Mas isso eu vi, professor. Eu falei, lógico que você viu. É isso que é importante. Só que o curso é isso. E às vezes o aluno, ele consegue enxergar só no final do curso, o curso como um todo. E eu acho que está correto. Porque tira aquele imediatismo do aluno achar que no primeiro semestre ele entendeu o curso. Ele entendeu o que é manufatura avançada. O que é manufatura avançada? Você tem que fazer o curso por completo para você ter uma visão geral. Aí entra outro ponto que me chama a atenção e eu tenho essa visão do aluno de manufatura. Ele consegue entender que ele teve uma visão geral da manufatura como um todo, e aí ele consegue entender para qual setor ele pode atuar, porque ele pode atuar em vários setores. Mas eu não tive toda aquela carga. Mas aí, peraí, aí você vai para uma especialização, você vai para outra coisa. Então, o leque que abre para ele de atuação no mercado é maior, bem maior do que outros cursos focados em determinada área. Essa é a visão que eu tenho e que o aluno também percebe no seu semestre. Perfeito, professor. Então, nós verificamos aí que quando falamos, né, em indústria 4.0, não significa que nós estamos atuando só na indústria metalmecânica, correto, professor? Falando em indústria, nós temos a indústria da moda, a indústria do entretenimento, a indústria do turismo, a indústria farmacêutica. Então, todos são indústrias. Então, de repente, quando a gente fala em indústria 4.0, alguns imaginam que ela está focada só no ramo metalmecânico, só nas indústrias automotivas. E não, indústria é a um nível geral. Todas as áreas que nós temos, que muitos chegam, e a indústria da moda, e a indústria do entretenimento, todas elas nós conseguimos aplicar os conceitos realizados neste curso. Queremos aí agradecer a participação e por ter aceito o convite para estar aqui junto conosco. Foi excelente. Agradecemos, professor. Obrigado, professor Samuel, e um ótimo dia a vocês todos. Ok, pessoal, chegamos ao fim do nosso 9º workshop em manufatura avançada. Os meus agradecimentos a todos os participantes que nos abrilhantaram neste evento e a todos que nos acompanharam e que irão assistir às nossas apresentações. A Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, com os seus 54 anos de atuação, quer desejar a todos excelentes dias
e que vamos, então, a cada momento estudar, buscar conhecimento. Acessem os nossos sites, acessem as nossas redes sociais e, com isso, vocês vão, então, ter acesso a cursos, minicursos, palestras, eventos que nós temos. E também, se tiverem interesse em verificar os nossos cursos, vocês podem também acompanhar pelo vestibular, vestibular.com.br. Um abraço a todos, sucesso!